Oi, pessoal, mais um vídeo. A gente vai começar esse vídeo falando sobre arrays. É um mecanismo, né, que possibilita a gente armazenar e manipular listas de algo, né? Então, por exemplo, você foi ali no seu aplicativo, por exemplo, ali, Mercado Livre, de cara você já vai ver uma lista de produtos, né, na sua tela, sugestões de compra, etc. Se você vai lá, por exemplo, nos campos de pesquisa, você fala assim, pô, quero pesquisar, né, comprar camisetas. Você digita lá no campo de pesquisa, camisetas, você vai ver que o aplicativo vai te listar listas, né? Na verdade, uma lista de camisetas, né? Produtos que são camisetas e tudo mais. Então, assim, perceba que em vários cenários, contextos, né? Aplicativos, eles sempre mostram listas de algo, né? Então, a gente tem lista de qualquer coisa, né? Lista de produtos, de clientes, né? E por aí vai. Então, tem um mecanismo, né? Chamado array, que ele possibilita a gente armazenar essas listas de algo, né? Vamos começar a ver aqui então. Seguinte, tem algumas maneiras, tá? No Java, para a gente lidar com lista. Tem maneiras mais primitivas, mais limitadas, usadas ali em cenários bem específicos, né? Para elas se tornarem mais viáveis. Tem outras listas ali que, pelas facilidades que elas provêm, são amplamente, né, utilizadas. Para o nosso exemplo, né, como a gente quer dar apenas uma visão, né, inicial, um primeiro contato, né, a gente vai falar por enquanto somente de uma dessas listas, né, chamada ArrayList, tá? Então assim, ó, se a gente quer armazenar uma lista de alguma coisa, o primeiro item que a gente tem que fazer é o seguinte, criar essa lista, criar essa estrutura que vai receber esses elementos, né, esses elementos que vão ser armazenados na lista, tá? Então aqui, ó, vamos criar a nossa lista. Então começa assim, ó, list. Aqui a gente é obrigado a indicar para o Java o tipo de elemento que vai ser armazenado na nossa lista. Então, por exemplo, o que eu pretendo armazenar na minha lista? É uma lista de nomes, ou seja, campos string? É uma lista de números? Né? A gente ainda não viu classe, né? Até então. Algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Mas poderia também armazenar aqui objetos do tipo de uma determinada classe que a gente cria, etc. Né? No nosso exemplo, né, vamos armazenar uma lista de nomes. Nomes é do tipo texto, né? No caso, string. Então, vai ser uma lista de string. Então, sempre ao iniciar a criação de uma lista, eu tenho que dizer para o Java que tipo de item eu quero armazenar nessa lista. Na sequência aqui, eu dou um nome para a minha lista. Vamos chamar ela de lista de nomes. Agora, a gente tem que dar vida à nossa lista, tá? A gente vai fazer uma coisa aqui que se chama instância, que a gente vai se aprofundar nela mais para frente quando a gente for ver criação de um tipo de classe que a gente vai fazer, tá? Mas assim, ó, apenas dando uma versão não, né? Uma visão inicial do que é uma instância, é a gente dar vida a algo. Então pensa que é como se fosse um molde falando de padrões, ou seja, olha, eu quero que determinado item se comporte exatamente dessa maneira. Então é como se fosse, né, fazendo uma analogia com a vida real, a gente, quando quer, por exemplo, produzir um produto em larga escala, a gente quer garantir que esses produtos sejam iguais, tenham as mesmas características, normalmente a gente faz o molde. E aí, por esse molde, que não é o produto em si, é apenas o molde, ele define as características, os padrões desse produto, né? A partir desse molde, a gente vai gerando, de fato, novos produtos, né? Então, a instância que a gente fala eu vou referenciar um molde, algo ali que eu quero me basear, e a partir desse molde, eu quero dar vida a algo que de fato eu possa usar, tá? Isso é instância, grosso modo, tá? Então aqui a gente vai instanciar um mecanismo chamado ArrayList, que é justamente o mecanismo que provê para a gente a possibilidade da gente armazenar elementos em uma lista. Então, para fazer essa instância, né, criar de fato, dar vida a esse mecanismo, a gente faz assim, ó, new ArrayList, abre, fecha parênteses e fecha aqui com esse ponto e vírgula. O Java, ele fez essas marcações, né, entre aspas, de erro, né, poxa, o que é que está acontecendo, etc, tá? É a primeira vez, até então, tá, nesses vídeos que a gente está,
e a gente se deparou com esse cenário, né? Ou seja, a gente escreveu o código tudo certinho, mesmo assim ele está usando algum problema, aparentemente. Pensa no Java, outras linguagens têm esse mesmo comportamento, tá? Vamos falar aqui do Java. Pensa que o Java, ele te oferece uma caixa de ferramenta com milhares e milhares e milhares de ferramentas, tá? E dessas milhares de ferramentas, você não vai usar todas. Então, o Java, por exemplo, ele tinha duas opções. Ou ele despeja uma caixa de ferramentas gigantesca ali no seu colo, falando, olha, toma tudo aí. Aí você pode reclamar, poxa, essa caixa de ferramenta aqui está muito pesada e eu vou usar 2 ou 3 ferramentas aqui. Então, tira essa caixa de ferramenta gigante aqui do meu colo. Deixa ela quietinha aí. As ferramentas que eu precisar, eu vou aí e busco. Eu peço para você. Não quero trazer aqui para o meu colo uma caixa enorme com milhões de ferramentas, sendo que eu vou usar uma ou duas, né? Então, assim, algumas ferramentas, o Java, ele tem ela, né? Ele provê ela, mas ele deixa no canto ali. Ele não te entrega, ele só te entrega se você pedir. Ou seja, se você for usar, esse é um caso, tá? Esses dois itens, a gente não vai entrar muito ainda no mérito, tá? De classes, etc. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas esses dois itens que compõem a instância, né? A criação de um array, são itens que fazem, seguindo essa analogia, né? São ferramentas que o Java não nos entrega por padrão, né? Então ele fala, você quer usar essa ferramenta? Venha e me peça. Esse venha e me peça, a gente chama aqui no mundo do Java, que a gente vai importar o item, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu coloco o cursor aqui em cima, normalmente ele me fala, né, mais ou menos o que está de errado e ele dá sugestões para eu corrigir esse erro. Nem sempre as sugestões vão fazer sentido, tá? Nesse caso faz. Então, assim, ó, que sugestões que ele está me dando aqui, né, para corrigir o problema? Ele fala assim, olha, importe, ele dá vários imports aqui, ó. Então, é como se fossem ferramentas que, por coincidência, possuem o mesmo nome, por exemplo, aqui, ó, todas essas 3 ferramentas têm o nome list, né? Então, são ferramentas que têm o mesmo nome. A diferença, vamos fazer uma analogia aqui, a diferença é qual é o fabricante. Então, assim, olha, eu tenho essa ferramenta aqui, que é esse fabricante, eu tenho essa ferramenta que é o mesmo nome, mas é um outro fabricante aqui, e por aí vai. E aí, qual fabricante você quer escolher? E assim, por mais que elas tenham o mesmo nome, nem sempre elas vão funcionar da mesma maneira. Às vezes ela tem a mesma finalidade, mas funcionam de maneira diferente. Então, a gente não pode estar importando aqui aleatoriamente, né? Normalmente, sempre que a gente vai usar uma ferramenta dessa, a gente sabe, entre aspas, qual é o fabricante que a gente quer, né? No nosso caso, vai ser esse Java Util. Então, ó, novamente, fazer de novo, tá? A gente tem algumas maneiras de fazer isso, tá? Ou você coloca o cursor aqui em cima sem clicar, ele te dá essas opções, e você clica aqui no Java Util, que é, entre aspas, o fabricante, né, que a gente vai usar, e ele importou aqui em cima. Então, o Java foi lá naquela caixa de ferramenta gigantesca que ele tem, pegou essa ferramenta apenas e jogou para a gente, já que a gente solicitou. Aqui é a mesma coisa. Ó. Agora eu vou importar, eu vou fazer esse mecanismo, né, de importação, né, trazer a ferramenta aqui para a nossa classe de uma outra maneira. Ao invés de colocar aqui o cursor, etc., e clicar aqui, né, para ele importar, né, trazer para minha classe, para o meu arquivo, essa ferramenta, uma outra opção clica com o botão esquerdo uma vez para jogar o cursor aqui. No seu teclado, você vai segurar o Ctrl e apertar o 1. E aí, esse Ctrl 1 já é um atalho para te oferecer opções para você também corrigir o problema, né? Então, tem essas duas opções. Ou você só coloca o cursor, ou você clica no Ctrl 1 e ele te oferece alternativas. E no nosso caso aqui, ó, ele está oferecendo uma alternativa que é a correta. Importar essa ferramenta chamada Relist desse, entre aspas, só fazendo uma analogia, fabricante. Então, clica aqui, ó, foi para lá também. Agora o erro sumiu. Maravilha. Vamos lá. Agora sim, ó, a gente tem uma lista, um array, né? Quando vocês ouvirem falar o termo lista, array, é a mesma coisa, tá? Então aqui a gente tem uma lista que a gente tem a finalidade de armazenar nomes, tá? Por exemplo, né? Possíveis erros que eu poderia cometer. Eu quero uma lista para armazenar nomes. Nomes são textos, são strings. Então o erro que eu poderia cometer eu quero uma lista para armazenar nomes, mas eu vim aqui no tipo da lista e coloquei o tipo integer, por exemplo. Integer é mais um tipo
de dado, né, um tipo de variável que representa um tipo numérico, né? Então aqui não daria muito certo, né? Então, por exemplo, pô, eu tenho uma lista que a minha finalidade é armazenar nomes, mas nome é do tipo texto, ou seja, string. Só que eu vim aqui e indiquei um tipo que não é texto, né? Não é string, é um tipo numérico. Olha o que acontece se eu tentar adicionar um elemento a essa lista, né? Até aproveitando aqui, já vamos ver como que a gente adiciona elementos nessa lista. Nesse momento, a lista existe, mas é uma lista vazia. É como se fosse uma gaveta vazia, né? A gaveta existe, está lá, mas não tem nada dentro. Vamos adicionar o primeiro elemento na lista. Então, assim, ó, nome da lista. Você escreve .add de adicionar, abre e fecha parênteses, costuma aqui ó, já até fechar a linha com ponto e vírgula, e aqui, nesses parênteses, né, a gente chama isso de parâmetro, tá? Assim, ó, sempre que a gente está chamando a execução de algum procedimento que exige esse abrir e fechar de parênteses e que a gente coloque algo aqui dentro, a gente está, na verdade, adicionando um parâmetro. Vou te dar um exemplo, fazendo uma analogia, tá? Esse procedimento que a gente está invocando aqui dessa lista, eles chamam de métodos. A gente logo mais vai aprender a criar nossos métodos, tá? Mas só para dar uma visão aqui inicial, fazendo uma analogia, tem situações que a gente vai pedir para o Java fazer algo, mas além de solicitar que algo seja feito, a gente tem que passar alguma informação para ele. Fazendo uma analogia aqui. Se a gente vai lá no banco, no caixa eletrônico e fala assim, olha, eu quero sacar. O caixa não vai adivinhar o valor que você quer sacar, você tem que informar. Tá? A mesma coisa para o depósito. Se for lá no banco, foi no caixa eletrônico e falou, eu queria fazer um depósito. Ele vai te perguntar uma série de coisas. Ele vai te perguntar qual que é o valor que você quer depositar, qual que é a conta destino, né, que você quer depositar. Então, assim, ele só sabe a ação que você quer que faça. Agora, para ele proceder essa ação, você tem que passar uma série de informações para ele. Essas informações que a gente repassa, a gente chama de parâmetro, ok? Argumento, parâmetro, argumento, mesma coisa, tá? Então, aqui eu estou falando o seguinte, olha, Java, nessa lista, adicione um novo elemento. Aqui, ó, só para a gente forçar o erro, né, que a gente estava comentando, a finalidade dessa lista é armazenar nomes. Porém, aqui de propósito, né, só para vocês verem o erro, embora essa lista, a finalidade dela seja armazenar nomes, ou seja, textos do tipo string, né, eu coloquei aqui eu estou falando que o tipo da lista, ou seja, os itens que eu vou jogar lá dentro, são itens do tipo integer, que é um tipo de variável numérica, né, valor inteiro. Então aqui, ó, forçando essa incoerência, né? São nomes, mas ao mesmo tempo eu indiquei que eu vou jogar valor inteiro. Vamos tentar jogar um nome aqui de fato, ó. Ele vai me acusar erro, porque ele vai falar assim, olha, você falou que a sua lista, você iria jogar elementos para dentro dela do tipo integer, que são valores numéricos, porém, você está tentando jogar elementos do tipo texto. Não vai rolar, não vou permitir isso daí, tá? Então, esse aqui é um dos erros que a gente pode cometer, tá? Então, assim, ó, quando a gente inicia a construção aqui, né, a instância, né, sempre que, só um ponto, tá? Sempre que vocês verem a palavrinha new é sinônimo de instância. Novamente, o que é instância? Eu pego aquele molde, fazendo uma analogia com a vida real, né? Eu pego aquele molde que define quais são as dimensões do produto, as características dele, etc. Aquele molde sozinho não faz nada, ele não tem vida, ele não vai ser colocado na prateleira para venda. O molde, ele é usado para criar novos produtos a partir dele, tá? Então, sempre que vocês veem a palavra new, eu estou instanciando algo. Eu pego um molde. Qual que é o meu molde aqui? É o ArrayList. Então, o Java, ele tem uma classe chamada ArrayList, que o próprio Java criou, tá? Aqui é a criação do próprio Java. Então, é uma classe ArrayList, que tem vários mecanismos aí, inúmeros, né? Que possibilitam a gente lidar e manipular listas, né? Então, essa classe é como se fosse um molde. Aí eu estou dizendo assim para o Java. Java, a partir desse molde, ou seja, dessa classe que define uma série de características e funções de como uma lista vai se comportar, né? Isso aqui é um molde. Agora, Java, eu quero criar, de fato, dar vida a uma lista a partir desse molde. Então, o new é sinônimo de instância. Sempre que vocês ouvirem falar, e vocês vão ouvir falar muito isso, né? Vamos instanciar um objeto, etc., instanciar alguma coisa. É sempre a palavrinha new, de novo, né?
Então, nesse caso, a gente instanciou a lista, né? Aí, voltando ao nosso erro forçado, né? Só para vocês verem, né? Então, essa lista de nomes, ou seja, textos, né? Deveria ser formato string. A gente forçou um erro aqui, colocando essa lista em formato integer, né? Só que aí o Java não deixou, né? Falou, olha, você está tentando adicionar um elemento do tipo string numa lista que você me prometeu que seriam elementos do tipo integer. Não vou deixar. Então, vamos nos corrigir aqui, ó. Então, de fato, colocar string, tá? Então, tenham em mente que sempre que vocês forem criar um array, uma lista, o comando aqui vai ser bem parecido. O que vai mudar sempre é o tipo de elemento. Ah, eu quero uma lista para armazenar números. Então, você decide que tipo de variável que é o número que você quer armazenar. É um integer, é um double, o que é? Você coloca aqui, tá? No nosso caso, a gente quer uma lista de nomes, então a gente está colocando string. Então, sempre esse parâmetro aqui, ele vai variar de acordo ao tipo de item que você quer colocar na sua lista. Beleza. Então, aqui, ó, eu adicionei um elemento na lista, posso ir adicionando vários, até porque, como o nome diz, é uma lista. Então, aqui não tem limite, tá, pessoal? Vocês podem ir, ó, infinitamente, né, praticamente, irem adicionando elementos, né? Então, esse comandinho dd de longe é o mais usado, né, para adicionar elementos na lista. E com isso a gente vai populando a nossa lista. Vamos ver, né, isso em execução, só para vocês verem a coisa acontecendo. Ó, coloquei um breakpoint nessa linha, porque eu quero acompanhar a execução, né, de maneira pausada, em modo debug, né, a partir dessa primeira linha. Vou executar o projeto e vamos lá. Aqui, por enquanto, eu não estou indicando ele printar nada nos logs, não, tá? Só para a gente ver algumas coisas aí. Ó. Então, aqui eu criei minha lista, é uma lista que ela está vazia. Esse atributo size, né, a lista, né, ela tem ela vai te trazer algumas informações. Por exemplo, qual é o tamanho da lista, ou seja, quantos elementos eu já incluí lá. Isso aí é representado por esse atributo size, tá? No caso, size está 0. Por quê? Eu não incluí elemento nenhum na lista. Agora eu vou começar a incluir o primeiro. Então, eu vou de F6 aqui no teclado para executar a próxima linha. Se eu colocar o cursor novamente na linha, agora o size está 1, ou seja, eu incluí elemento. Inclusive aqui, ó, eu consigo expandir a lista e ver os elementos já incluídos. Só uma observação, tá? Você fala assim, nossa, mas peraí, o que é esse monte de itens aqui? Eu estou vendo o primeiro elemento que você incluiu, tem esse 0, 1, né? Esses outros elementos aqui, sendo que eu só incluí um. É o seguinte, quando o Java cria uma lista, interna, isso aí é só uma curiosidade, tá? Para vocês saberem como a coisa funciona debaixo dos panos. Quando a gente instancia uma lista, ou seja, essa linha aqui, ó, o Java, ele cria em memória, né, uma lista, só que ele precisa já criar essa lista com espaços já criados ali, espaços em branco, espaços esses que vão ficar já preparados ali para receber os elementos que você vai incluir. O Java não vai na linha que é o seguinte, eu crio uma lista sem espaço nenhum para armazenar elemento. Quando me pedirem para armazenar o elemento, aí eu vou criar o espaço em branco para depois colocar esse elemento. Não, ele tenta ser mais performático. É o seguinte, olha, você me mandou criar a lista, faz o seguinte, ó, você só me mandou criar a lista. Eu sei que você ainda não me passou nenhum elemento, mas eu vou criar a lista já com alguns espaços em branco, esperando você me passar quais são os elementos que eu vou adicionando aqui. Aí você pode fazer a segunda pergunta. Olha, aqui, eu estou vendo aqui que ele tem 10 posições, né? Ele começa da posição 0, ou seja, o primeiro espaço em branco que receberia o primeiro elemento, né? Ele sempre começa da posição 0 e vai até a 9, ou seja, do 0 a 9 eu tenho 10 posições. Aí você vai falar, pô, mas peraí, o que aconteceria se eu fosse incluindo elementos aqui, ó, até chegar no meu 10º elemento, aí ele iria, né, ocupar todos esses espaços em brancos, né, que ele criou ali, né, esperando adicionar os elementos. E o que aconteceria se eu tentasse incluir o 11º elemento? Aí o Java, ele criaria mais espaços em branco, tá? Então é isso, ele cria a lista com alguns espaços em branco, já preparados ali para, quando você mandar incluir elementos, ele já cair ali no espaço em branco que já foi criado, né? Então ele já deixa tudo no jeito ali. E se você for adicionando, até ocupar todos os espaços em branco ali que ele já tinha criado, ele cria novos espaços em branco e você continua ali adicionando, tá? Mas tudo isso que eu falei, tá? É apenas uma curiosidade.
a gente não precisa fazer nenhuma ação enquanto a isso, tá? Da nossa parte aqui, né? Até porque esse mecanismo é feito para facilitar a nossa vida, então ele controla debaixo dos panos toda essa complexidade. A gente não precisa se preocupar se está criando, se não está esses espaços em branco, como cria, não. Da nossa parte aqui, programador, é apenas, no contexto aí de adicionar novos elementos à lista, é simplesmente ir usando aqui o método add para adicionar esses elementos, né? No caso aqui eu adicionei 3. Na verdade aqui está em execução, né? Ele só executou essa linha por enquanto, ó. O size, por exemplo, está 1, né? Vamos adicionar o próximo elemento aí, ó. F6, executou mais um. Se eu vier aqui com o cursor, ó. O size já atualizou para 2. E se eu expandir esse item aqui, ó, element data, que são os elementos que eu já incluí na lista, veio aqui o segundo elemento, tá? E aí, por fim, eu adiciono mais um e a minha lista, ela vai estar com 3 elementos, né? Size 3. Aqui ele dá uma breve, né? Exibição dos elementos, né? Eu posso visualizar eles aqui também, etc. E por aí vai. Então, nesse primeiro momento, a gente aprendeu a como instanciar a lista, ou seja, dar vida a uma lista, né? E adicionar elementos a ela. Por exemplo, as ações que a gente mais faz em listas né, vai depender do contexto ali, o que você está fazendo, mas às vezes a gente precisa saber o tamanho dessa lista, ou seja, quantos elementos eu já incluí lá dentro. Uma maneira da gente fazer isso é a maneira que a gente vai fazer agora. Então, eu vou mandar printar, ou seja, exibir aqui o tamanho dessa lista, ou seja, quantos elementos tem dentro dela. Então, system.out.println. Aqui eu vou colocar uma frase, né? Então, por exemplo, ó, a lista possui... Aqui eu vou colocar a quantidade de elementos na lista, né? Que eu coloquei uma interrogação, já a gente preenche, né? O que de fato vem aqui, né? A lista possui, então, X, né? Aí eu vou concatenar aqui, elementos. E aqui, eu preciso colocar algo que diga quantos elementos tem na lista, ou seja, qual é o tamanho da lista, né? Então, eu acesso a minha lista aqui, ó. Ponto. Aí ela tem algumas ações aqui que eu posso invocar, ó. Eles chamam isso de métodos, tá? E aí, tem um método chamado size. É um método, nesse caso aqui, só um ponto, tá? Nem sempre... Quando a gente invocar a execução disso daqui que a gente chama de método, nem sempre a gente precisa passar parâmetros aqui. Aqui no caso, a gente precisou porque é o seguinte, o método add, que tem a finalidade de incluir elementos na lista, ele não vai adivinhar qual elemento você quer incluir na lista. Como ele poderia adivinhar que o que eu quero incluir é Bruno Matos, Maria da Silva e por aí vai? Ele não vai adivinhar. Então, vão ter métodos que a gente invoca que eles esperam que a gente passe algum parâmetro, outros não. Por exemplo, aqui, ó, o size, eu só estou perguntando assim para o Java. Java, qual é o tamanho da lista? Quantos elementos tem aí dentro? Ponto final. Então, eu não preciso passar alguma informação extra para isso, né? Só estou perguntando qual o tamanho. Então, nesse caso, até o início, né? Aí você fala, pô, mas espera aí, como que eu vou saber quando que eu devo ou não passar parâmetros, etc, né? Nesse ponto, o próprio Eclipse ele vai ajudando a gente. Por exemplo, ó, ponto, eu começo a escrever o size aqui, ó. O size aqui, ó, ele já pré-exibe para mim, né? E perceba, ó, ele está falando aqui, ó, ele está abrindo e fechando parênteses, não tem nada aqui dentro, ou seja, não tem parâmetro. Até se eu der 2 cliques aqui, ó, ele preenche para mim, né? É claro que vocês aí que estão começando, eu sugiro que vocês evitem ao máximo usar essas facilidades do Eclipse, né? Escrevam vocês, né, os códigos para... com a repetição, etc, vocês irem assimilando e tudo mais. Então, beleza. Então, descobrimos aqui que o size mostra pra gente o tamanho da lista, quantos elementos ela vai ter, etc. Vamos executar, então, a modo debug. Vamos lá. Instanciei a lista. Agora, adicionei os elementos. E, por fim, vou printar aqui na aba console a quantidade de elementos aqui. Ó. A lista possui 3 elementos. Maravilha. Então, assim, ó, a grosso modo, tá? É assim... 80%, 90% da nossa atuação lista é adicionar elementos. Às vezes a gente, por algum motivo, precisa ver quantos elementos tem na lista, por exemplo. Tem outras ações, tá, que a gente faz, mas são ações que a gente vai ver num contexto mais à frente, quando a gente entrar em outros temas antes, tá? A gente vai dar uma segurada. Nesse primeiro momento, a gente vai focar só nessa parte de incluir elementos, mostrar aqui o tamanho da lista. Outros itens aí
referentes também à lista, a gente vai ver mais para frente. O que a gente vai continuar vendo agora é o seguinte, vamos aproveitar que a gente entrou no tema de lista e entrar num outro mecanismo do Java, muito utilizado, que é a gente percorrer essa lista, tá? Eles chamam de iteração. Iteração é quando você tem uma lista de alguma coisa e você quer acessar cada elemento presente nessa lista. Vou te dar um exemplo. Imagina você lá, você foi no Mercado Livre, você clicou lá no campo de pesquisa, você preencheu camiseta e você clicou no botão para ele realizar a pesquisa. Internamente, o que o Mercado Livre fez? De algum local, no caso é banco de dados, mas a gente não vai entrar por enquanto nesse tema, né? Mas o Mercado Livre, de algum local, ele puxou um conjunto, né, uma lista de produtos que são camisetas, que ele tinha armazenado em algum lugar. Ele colocou esses produtos em uma lista e ele teve que, na página web, né, no aplicativo que o cliente está visualizando, e dessa lista de camisetas, ele teve que ir pegando um elemento por um e jogando na tela do usuário. Então, ele percorreu, ou seja, ele iterou pela lista de camisetas e foi uma a uma colocando ela visível na tela do usuário, né? Então, novamente, esse mecanismo de iteração é quando você tem uma lista de algo e você quer acessar cada elemento presente nessa lista para fazer alguma coisa com ele. Então, vamos lá, vamos fazer essa interação. A maneira mais utilizada, tá? É esse for aqui. Tem maneiras, principalmente em versões mais novas do Java, né? Maneiras que a gente faz mecanismos de iteração, tudo mais, de formas mais enxutas, né? Mas, por outro lado, exige um conhecimento muito mais avançado do desenvolvedor. Então, aqui a gente vai usar um mecanismo, que é esse for, que é a maneira um pouco mais primitiva, né? E que ela funciona em todas as versões do Java, né? E para vocês aí que estão tendo o primeiro contato com a linguagem, é legal a gente começar da base, né? Da maneira mais utilizada, etc., né? Então, vamos lá. O for é eu falar para o Java o seguinte, Java, eu vou fazer comandos em repetição, ou seja, eu quero executar a mesma linha de código várias e várias vezes. Quantas vezes? Eu vou definir aqui dentro, tá? Então, por exemplo, o que eu quero com esse for é iterar, ou seja, percorrer pelos elementos da minha lista. Então, assim, ó, o for ele é usado em diferentes contextos, tá? Ele é mais amplamente usado para percorrer elementos da lista, mas ele pode ser usado também em outros contextos que a gente não vai entrar por enquanto, tá? Nesse momento, a gente vai usar o for para percorrer pelos elementos presentes na lista. Então, aqui, ó, eu tenho duas maneiras de percorrer elementos presentes na lista, tá? Eu vou colocar aqui uma maneira um pouco mais trabalhosa. Vamos lá. Seguinte, uma lista... Eu vou até comentar aqui, ó, só para mostrar uma coisa para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui na sequência. Ó, aqui eu criei a lista... Estou indo aqui com F6 para preencher a lista e tudo mais. Ó. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho a lista já preenchida, populada, o size dela está 6, né, etc. E aí é o seguinte, no for, eu vou começar a escrever ali que eu quero percorrer todos os elementos da lista. Só que assim, não necessariamente o Java ele já vai entender que eu quero percorrer do primeiro ao último. Eu falo a posição. Por exemplo, se por algum motivo a lista tem 10 elementos, só que eu não quero percorrer pelo primeiro, sei lá, eu quero percorrer a partir do quinto, eu posso. Então, assim, o Java, novamente, ele não vai automaticamente percorrer por todos os elementos da lista do primeiro ao último. Não. Eu tenho que dizer para o Java a partir de qual elemento eu quero começar a percorrer e qual elemento eu quero finalizar a minha atuação. No nosso caso, a gente quer percorrer todos, ou seja, começar pelo primeiro e ir até o último. Agora, mais um ponto. Ó. O tamanho da lista, ou seja, o size, né, a quantidade de elementos, é 3. Eu tenho 3 elementos na lista. Aqui, se eu expandir, ó, vão ter aquela questão que eu falei, tá? Vocês desconsideram esses que tiverem nulo, tá? Isso aqui são só espaços vazios em memória que o Java pré-criou para ficar lá um espaço vazio já pronto, esperando receber o elemento. Então, na verdade, ó, o size é 3. O que o Java conta realmente de quantidade de elementos presentes na lista é só o que realmente está preenchido, tá? Então, o que nos interessa são esses aqui. Desconsiderem esses nulos.
Então, você pode contar que, na verdade, a nossa lista vai até essa daqui, tá? Tanto é que se a gente tentar acessar essas posições, a gente pode até, no primeiro momento, achar que elas existam, ó, porque eu estou vendo aqui, ó, estou vendo a posição 3, 4, mas pelo fato delas estarem nulas, ou seja, é só um espaço em branco criado na memória esperando eu adicionar um novo elemento, se eu tentar acessar qualquer uma dessas posições que não foi preenchida, vai dar um erro, tá? Dá um erro aí chamado Index of Bounds Exception, um erro bem famoso aí, quando a gente tenta acessar uma posição de uma lista que ela não está preenchida, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então vamos lá, a gente pode considerar que no nosso caso, a lista tem 3 elementos, ou seja, é o size igual a 3 aqui, e olha que coisa engraçada. Engraçada não, né? Olha que particularidade aqui do Java. Essas numerações, ó, que estão aqui à esquerda, entre esses colchetes, representam a posição da lista. Esquece programação, né? Quando a gente vai falar em uma fila, pensa assim, ó, eu tenho uma fila do banco, uma fila do supermercado, ali do caixa. A primeira pessoa que está na fila, a gente se refere a ela como sendo a primeira pessoa da fila. Primeira pessoa da fila. A gente não fala assim, o fulano, ele é a pessoa 0 da fila. Não, ele é a primeira pessoa da fila. Isso fazendo uma analogia com a vida real. Agora, aqui no mundo do Java, algo que leva muitos programadores à confusão, principalmente no primeiro momento, até se acostumar, o primeiro elemento presente na lista, ele não é o elemento número 1, não, ele é o elemento número 0, tá? Então, assim, isso confunde muito, tá? Principalmente no começo. A lista, no caso, ela tem 3 posições, 3 elementos, mas quando eu quiser acessar o primeiro elemento, eu não acesso o elemento presente na posição 1, eu acesso o elemento presente na posição 0, tá? Então, se a lista tem 3 elementos, começa o elemento na posição 0, 1 e 2. Então, a coisa acaba que não casa, né? Eu tenho uma quantidade de 3 elementos, só que o último elemento está na posição 2, né? Então, no caso, né? Aqui é 3 elementos presentes na lista e o último está na posição 2, né? E isso se deve ao fato do Java ele iniciar a posição da posição 0, né? Então, isso leva, né, no começo, aí, no primeiro contato, muitos programadores aí a erros, né? Nesse cenário. Dito isso, né? Voltando agora para o for, vamos ler esse comentário aqui. A gente tem que, de alguma maneira, instruir o Java que ele percorra cada um desses elementos na lista, né? Nesse for, novamente, né? Ele é usado para alguns contextos diferentes, né? O que a gente vai usar aqui é um contexto no qual instrua o Java a percorrer do primeiro ao último elemento da lista, né? Então, para isso, para essa finalidade, a gente tem que passar aqui nesse for 3 informações, tá? 3 informações. A primeira informação, a gente tem que dizer para esse for aqui, qual é a primeira posição que a gente quer começar a percorrer. Novamente, a gente poderia, se quisesse, por exemplo, a nossa lista ela tem 10 posições e a gente quer descartar as 5 primeiras, né? Começando a percorrer a partir da 6ª. Então, a gente poderia fazer isso. Só que no nosso caso, a gente quer começar a percorrer da primeira posição. Qual é a primeira posição, né? Assim como a gente acabou de ver, é a posição 0. Então, aqui, como que eu digo para o Java que eu quero começar a percorrer da posição 0? Aqui é o seguinte, a gente vai utilizar uma variável, que inclusive a gente vai criar ela aqui dentro mesmo, né? E a gente vai utilizar essa variável que vai representar o índice, ou seja, a posição dos elementos na lista das quais a gente quer percorrer. Então, como eu quero começar a percorrer da posição 0, eu vou criar uma variável que vai representar essas posições e essa variável ela tem que se inicializar com o valor 0. Então, essas posições dos elementos na lista, a posição é um valor numérico, né? A gente viu ali, tinha a posição 0, a posição 1 e a 2, né? Que são as 3 primeiras posições que estão preenchidas, etc. Então, essas posições são valores numéricos, no caso, inteiros. Então, novamente, eu vou criar agora uma variável que vai representar o índice, ou seja, a posição dos elementos na lista que eu quero ir percorrendo, e ao mesmo tempo que eu crio essa variável aqui dentro, eu já atribuo um valor para ela, valor esse que vai representar a primeira posição que eu quero acessar. No caso, a primeira, no caso, a posição 0. Então, vamos lá. Int i, que é uma abreviação de índice, já recebendo o valor 0, ou seja, Java, você vai usar essa variável i, que vai ser a variável que vai te dizer
cada posição que você deve acessar na lista, né? E você vai começar acessando a posição 0, né? Então, nessa primeira parte aqui, lembrando que a gente vai indicar aqui 3 informações nesse comando for. Nessa primeira parte, eu crio a variável referente ao índice, ou seja, as posições que eu quero ir acessando, e ao mesmo tempo que eu crio essa variável, eu já atribuo a ela a primeira posição que eu gostaria de acessar. Beleza, essa primeira parte acabou. A segunda parte, e assim, né? São 3 informações que a gente passa aqui, e essas informações separadas por ponto e vírgula, tá? Então, vamos para a segunda parte aqui. Agora é o seguinte, eu preciso dizer para o Java até quando ele deve percorrer os elementos na lista. Então, assim, tem horas que a minha lista ela vai ter 3 elementos, tem horas que ela vai ter 2 elementos. Pô, Bruno, mas como assim? Por que a lista vai ficar variando o tamanho dela? Pensa que assim, olha, se você for agora no Mercado Livre, digitar lá camiseta e apertar no botão, você sabe quantas camisetas vão ser apresentadas? Não. A gente só saberia em tempo de execução. Camisetas vai ser uma quantidade, boné vai ser outra. Cada produto vai ter a sua quantidade oferecida ali no aplicativo. Então, assim, ó, as listas, né? Por mais que aqui a gente está indicando valores aqui manualmente, valores fakes, né? E a gente sabe que essa lista vai ter 3 posições, mas quando a gente faz uma iteração pela lista, a gente tem que iterar de uma maneira que funcione, ou seja, eu garanta que eu vou percorrer do primeiro ao último elemento, independente de quantos elementos tem na lista. Agora tem 3, mas essa lista ela pode variar a qualquer momento, ter mais ou menos elementos. Então, como que eu digo para o Java que é o seguinte, Java, eu não vou te passar um valor exato em relação a quantos elementos a lista tem. Eu vou puxar isso de maneira dinâmica. Você, em tempo de execução, você vai se autoconsultar para ver quantos elementos tem na lista, para você saber o momento de parar. Como que eu digo isso para o Java? Nesse segundo trecho, né, que a gente justamente tem que dizer até qual posição ele deve acessar. Então aqui eu coloco uma condição, falando assim, Java, acesse as posições até você chegar na última, tá? Então como que eu digo isso para o Java? Eu coloco assim, ó. Ou seja, você vai percorrer elementos até que o i, que é a variável que representa o índice, ou seja, as posições que eu vou acessando na lista, né? Então, assim, ó, percorra os elementos da lista até que o i, que representa essas posições que estão sendo percorridas, seja menor que a quantidade de elementos da lista. Ou seja, como que eu pego aqui em tempo real a quantidade de elementos da lista? É esse size, né? Ó. Eu sei que vocês, nesse momento, vocês podem estar se perguntando assim, pô, mas peraí, você está mandando o Java percorrer até que a posição do elemento presente na lista for menor que o tamanho dela? Pô, fazendo isso, será que você não vai deixar de fora o último elemento da lista? Talvez vocês possam estar se perguntando isso, né? E para quem não captou essa ideia, né? Não chegou nesse questionamento, eu vou fazer uma execução em modo debug para mostrar algumas variáveis em tempo de execução que vocês vão entender melhor esse contexto e já eu explico isso daqui, tá? Que é uma parte bem confusa e tem relação com aquela questão que o Java ele começa os elementos a partir da posição 0, tá? Mas já eu mostro isso, ok? Vamos pular por enquanto para esse último trecho, né? Que são 3, que nesse momento eu tenho que dizer para o Java, aliás, né? É o seguinte. Aqui eu digo para o Java qual que é a primeira posição da lista que ele tem que acessar, né? No caso, a posição 0, ou seja, o primeiro elemento. Aí o Java foi lá, ele acessou esse elemento, fez o que tinha que fazer com esse elemento, ou seja, eu vou instruir a ele, né, o que ele deve fazer com cada elemento. Uma vez que ele terminou de acessar esse elemento nessa posição, de alguma maneira eu tenho que atualizar essa variável i para instruir o Java a ir para a próxima posição. Então pensa assim, ó. O Java ele vai acessar elementos na lista com base na posição desses elementos. Então, eu vou falar assim para o Java. Ô Java, acesse o elemento na posição 0. Ele vem aqui. Java, acesse o elemento na posição 2. No caso, como ele começa do 0, a posição 2 é essa, né? Já que é 0, 1, 2, tá? Então, de alguma maneira, eu passo uma referência, né? Uma posição para o Java, na qual eu quero que ele acesse um elemento da lista presente naquela posição que eu vou falar.
Como que eu digo para o Java, né? Qual é essa posição? É essa variável i que vai cuidar disso, né? Tanto é que ela começa aqui com valor 0, ou seja, começa acessando da primeira posição. Beleza, ele acessou a primeira posição, acabou. Como que eu falo para o Java ir para a próxima posição? Eu tenho que atualizar o valor desse i. Ele começou com valor 0 para acessar a primeira posição, fez lá o acesso que tinha que fazer, agora eu tenho que atualizar esse i para a próxima posição na lista. Então, assim, se o i vale 0, ou seja, ele está acessando a primeira posição, como que eu faço para atualizar o valor de i para forçar ele para a próxima posição? Basta eu pegar o valor de i e acrescentar 1 no valor de i. Então, ele começa com 0, eu acrescento 1, ele passa a ser 1. Agora ele está valendo 1. Eu acrescento mais 1, ele passa a ser 2. E com isso, atualizando, sempre somando 1 ao valor de i, eu instruo Java a ir sempre para o próximo elemento da lista, né? Então, aqui, nesse último trecho, nesse terceiro aqui, a gente tem que dar algum comando para, sempre que o Java finalizar o acesso dele em um determinado elemento, eu jogo um comando aqui dentro para forçar o Java a ir para a próxima posição da lista. Ou seja, eu tenho que pegar o valor que estiver presente na variável i, que representa as posições da lista, e somar o valor 1. Aí o Java, né, ele tem um atalho. Como que eu faço para pegar uma variável, considerar o valor que já está dentro dela e acrescentar 1 nesse valor? Eu posso fazer isso aqui, ó, i mais mais. O que que é esse i mais mais aqui? Aqui, no caso, é o nome da variável, tá? No caso, a minha variável se chama i. Você pode usar esse mais mais aqui, ó, com qualquer variável numérica que você tiver, tá? Eu tenho uma variável chamada idade. Se você, por algum motivo, quiser colocar idade mais mais, você vai estar acrescentando um ano a mais ali na idade, né? Então, esse mais mais é um atalho do Java para fazer o seguinte comportamento. Ele pega o valor que já está presente dentro da variável i e soma com 1, tá? Então, dessa maneira, sempre que o Java finalizar o acesso em determinada posição, ele vai atualizar o valor de i, que representa a posição da lista a ser acessada, e com isso, o i ganhando um valor a mais, ele vai para a próxima posição da lista, e por aí vai. Eu sei que é tudo muito confuso, tá? Mas esse comando for, né, um dos comandos que a gente mais faz aí disparado na programação, então, de tanto fazer, naturalmente, vocês vão acabar decorando ele, né? Mas a minha dica, inclusive, né, esses códigos, de maneira geral, não se preocupem em ir decorando, tá? Se preocupem em entender o contexto, entenderem o que vocês devem fazer. Agora, como fazer, eu aconselho que vocês, cada coisa ali que vocês aprendam, anota aí um material, no Word ali, anota os exemplos, olha, como criar uma lista, como percorrer em uma lista, como criar variáveis, por aí vai. Aí no dia a dia, né, até vocês irem decorando de maneira aí natural, de tanto fazer, vocês vão consultando os próprios materiais aí de vocês. Mas enfim, vamos seguir. Então, só para fechar o entendimento nessa primeira linha, que é bem confusa, né, no primeiro contato, basicamente aqui nesse for, a gente vai usar esse mecanismo do for para percorrer os elementos da lista. O meu desejo é percorrer do primeiro ao último, e nesse for eu preciso colocar 3 informações. Eu crio uma variável que vai representar a posição dos elementos que eu quero percorrer, e eu já atribuo a essa variável qual que é a primeira posição que eu quero acessar. No meu caso, eu quero acessar a partir da primeira posição, ou seja, a posição 0. Então, i, que representa a variável das posições a serem acessadas, ela começa da posição 0 justamente para eu acessar a partir da primeira posição. Essa instrução do meio, né, eu falo para o Java até onde ele vai. Já a gente entra nesse mérito, tá? Por que você está falando para ele acessar até que a posição do elemento percorrido seja menor que o tamanho da lista? Então, quer dizer que o último vai ficar de fora? Como que é isso? Não vai, tá? Fica tranquilo, eu já vou explicar isso daqui. E por último, essa última informação aqui é o seguinte, essa informação vai ser executada sempre que o Java acessar determinada posição e finalizar. Ele fala assim, olha, o programador, eu já acessei o elemento da posição tal. E agora, me atualiza aí para eu acessar a próxima posição, né? Como o Java se baseia nessa variável para saber as posições que ele tem que acessar, eu tenho que, aqui ao final, sempre aumentar em 1 o valor dessa variável, justamente para instruir o Java a ir para o próximo elemento e por aí vai. Vamos colocar aqui, ó, só para a gente testar, né, se isso está funcionando, vamos mandar printar aqui na aba console, né, os elementos presentes aí na lista. Então, vamos lá, ó, system.out.println
E aqui é o seguinte, ó, eu vou fazer um texto, bom, não, vou fazer algo mais simplificado de início, tá? Aqui simplesmente eu vou mandar printar o elemento da lista. É o seguinte, ó, aqui eu tenho a lista em mãos, só que eu não quero printar a lista é um pacotão, tem 3 elementos lá dentro, eu quero printar cada elemento percorrido na lista. Como que eu faço isso? É o seguinte, eu tenho a variável i, que representa a posição que está sendo acessada nesse momento, tá? Então, eu tenho essa posição, isso é muito importante. Então, sabendo a posição que vai ser acessada nesse momento, como que eu digo para o Java para, primeiro, entra dentro dessa lista e depois acessa o elemento que estiver na posição desse i aqui. No caso, ele vai começar da posição número 0. Como que eu falo isso para o Java? É o seguinte, ó, copio aqui o nome da lista. Aí tem um método aqui, ó, .get. Olha, o próprio Eclipse, né, ele me indica aqui, ó, ele fala, ó, tem o método get e ele recebe de parâmetro um valor, aqui ó, ele dá um nome de variável, o nome da variável que pouco importa até, o que importa pra gente é o tipo. Então assim, ó, para eu chamar o método get em inglês é pegar, tá? Então para eu acessar o método get, eu tenho que passar um parâmetro para ele. Que parâmetro que é esse? É um parâmetro referente à posição que eu quero acessar da lista. No caso, a posição começa com 0. Então, ele vai acessar, nesse início aqui, a primeira posição da lista. Então, por exemplo, ó, se a gente... bom, ele estava em execução, né? Eu esqueci de dar o stop aqui. Vamos finalizar tudo aqui e executar tudo de novo. Vamos lá. Já já eu explico esse item aqui, tá? Que eu sei que ele está bem confuso aqui no início. Vamos chegar lá e eu já explico, ó. Vou executar aqui o modo debug. Primeiro, ó, antes de mandar printar os elementos aqui no console, eu vou parar nessa linha para explicar esse trecho aqui. Então vamos lá, ó. Aqui a gente já populou a nossa lista, né? A gente mandou printar aqui que ela tem 3 elementos e tudo mais, beleza? Agora ó, a execução está aqui. Seguinte, Bruno, por que que você instruiu o Java, novamente, né? Nesse segundo trecho, eu falo para o Java até qual posição ele vai. Fala assim, ó, Java, para aqui. Se você for numa posição além dessa, é uma posição que sequer tem elemento preenchido. Vai, inclusive, dar erro, né? Se isso acontecer. Se eu peço para o Java acessar uma posição que não tem elemento lá dentro, vai dar erro, tá? Então, eu tenho que ser muito assertivo para falar para o Java até onde ele vai. Aí, vamos lá. Bruno, por que que você falou para o Java ir até a posição que for menor que o tamanho da lista? Agora vai ser uma confusão boa aqui, tá? Vamos observar uma coisa aqui, ó. Seguinte, coloquei o cursor aqui na lista, quero abrir ela aqui para vocês, vamos lá. Expandir aqui os elementos presentes na lista. Lembrando, tá? Por mais que vocês estão vendo esses elementos aqui null, não considera, tá? Isso aqui são apenas espaços vazios ali que o Java pré-criou na memória para receber os próximos elementos que ele nem sabe se vão chegar, tá? O que de fato a gente tem que considerar são só os elementos aqui que estão preenchidos. Então aqui, ó, na posição 0, 1 e 2. Lembrando daquela confusão que o Java começa da posição 0 e não da posição 1. E é isso justamente que leva à confusão que a gente está analisando agora. Então, vamos lá. A gente sabe que tem... a coisa não casa, né? Como seria mais legível para a gente. Ou seja, o tamanho da lista, ou seja, a quantidade de elementos presentes na lista, é 3. O tamanho é 3. Agora, o último elemento, ele não está na posição 3. Ele está na posição 2. Ou seja, é uma casa inferior, né? Então, assim, se eu mandar o Java acessar a posição igual ao tamanho da lista, ou seja, olha, o tamanho da lista é 3. Se eu mandar o Java acessar até a posição 3, olha o que vai acontecer. A posição 3 não tem ninguém. Então, se ele tentar acessar essa posição 3, que está batendo aqui com o tamanho da lista, não tem ninguém. Vamos somar um erro em tela, um erro bem famoso chamado Index of Abound Exception, ou seja, olha, programador, você me pediu para acessar uma posição que não tinha nenhum elemento lá. Eu, Java, lancei um erro na tela. Então, assim, o tamanho da lista, ou seja, no caso 3, se eu pego a posição 3, não tem ninguém. Então, na verdade, para eu saber de fato qual é a última posição preenchida, eu pego o tamanho da lista e faço menos 1. Então, a lógica é tamanho da lista, no caso 3, menos 1, 3 menos 1 é 2.
Então, aqui a posição 2 casou certinho. É a última posição preenchida, tá? Então, por exemplo, né? Toda essa confusão, ela se deve ao fato do Java começar da posição 0. Se o Java começasse, ao invés do 0, se ele começasse da posição 1, ia bater o tamanho da lista, a quantidade 3, iria bater com a posição do último elemento preenchido. Mas não é assim, né? A lista, no caso aqui, tem 3 elementos, né? O tamanho da lista é 3. E pelo fato do Java começar na posição 0, a última posição preenchida é sempre o tamanho da lista menos 1. Então, assim, ó, por isso que aqui eu falo assim, olha, vai percorrendo cada posição da lista até que a variável i, que representa a posição a ser percorrida, seja menor que o tamanho da lista. Lembrando, se eu acessar a posição igual ao tamanho da lista, é uma posição que não tem elemento preenchido lá. Eu vou tomar o erro. Então, eu tenho que ir em uma casa antes, né? Por isso que ele fala, vá até que o i seja menor, ou seja, uma casa antes, tá? Então, é bem confuso essa parte, tá? Mas, enfim, esse é o motivo. Aí, ó, vamos lá. Vou começar... começar não, né? Vou dar continuidade aqui à execução, ó. Vamos ver, ó. O Java aqui, ó, ele leu esse for, ele leu as instruções, ou seja, ele leu a partir da primeira posição que ele tem que acessar, até qual posição ele vai, e a cada vez que ele acessar um elemento e pensar em ir para o próximo, eu tenho que atualizar essa variável i, que representa o índice, ou seja, a posição a ser acessada, né? Para eu conseguir instruir o Java a ir para o próximo elemento da lista, eu tenho que pegar essa variável i e aumentar o valor dela em 1, tá? Então, vamos lá. Seguinte, ó. Ele começou a percorrer, ó. Ele está acessando, ó. Aqui ele entrou dentro da lista, ele usou o método get, recebendo de parâmetro qual posição você quer que eu acesse. Olha a posição que está atualmente. Posição 0. Porque o i aqui eu instruí para começar do 0. Então, assim, o Java está acessando a lista, agora ele acessou a posição 0 da lista e ele vai printar aqui no console quem é que está lá dentro, qual elemento está lá dentro. Então, ele printou o Bruno Matos aqui, ó, que está na posição 0 da lista. E aí, ó, ele terminou de fazer o que eu instruí ele, e ele voltou aqui para cima para fazer uma nova iteração, ou seja, percorrer pelo próximo elemento da lista. Como que nesse momento o Java sabe que ele saiu desse Bruno Matos e ele tem que ir para o próximo elemento da lista? Por conta desse comando aqui. Eu peguei o i, que naquele momento estava na posição 0, ó, e quando ele lê essa linha, o i, que no momento vale 0, o i vai passar a valer 1. Por quê? Por conta desse comando. Lembrando que o mais, ele pega o valor que já está presente dentro da variável i e soma 1 a esse valor. Então, vamos lá, vamos executar. O i, que até agora estava valendo 0, agora já está valendo 1. Tá vendo? Aí ele foi lá, pegou, acessou a posição 1 da lista, que é o segundo elemento, printou ali. Novamente, ele voltou aqui para cima. E aí, ó, quando eu executar essa linha, o i vai ganhar mais um valor. Então, o i vai passar a ser 2. Ó, vamos executar. Agora o i passa a ser 2 e por aí vai. E agora, ó, ele vai acabar. Por quê? Por que ele vai acabar agora? Lembrando, né? Ó, temos apenas 3 elementos na lista. Se ele tentasse acessar a próxima posição, teria um erro. Ele acessaria uma posição que não está preenchida, teria um erro. Será que o Java entendeu que é para parar por aqui, que ele já chegou na última posição? Sim, por quê? Nessa instrução, eu recomendei ao Java que ele fosse até que o i, que representa a posição que vai ser acessada, for menor que o tamanho da lista. Se eu tentar executar essa linha, ó, o i aqui, ó, o i ele está valendo 2, ok? Mas lembra, a linha que está colorida aqui em verde, ela ainda não foi executada, ela é a próxima linha a ser executada. Quando eu apertar aqui o meu F6 no teclado e de fato executar essa lista, o que vai acontecer? Essa instrução vai ser lida, o i, que no momento vai ganhar 1 ao seu valor, né? Vai ter o valor 1 somado ao seu valor, ele vai passar a ser 3, e 3 não é menor que o tamanho da lista. 3, na verdade, vai ser igual ao tamanho da lista. Lembrando que o tamanho da lista é 3, porque eu tenho 3 elementos. Então, aqui, ó, eu executei essa linha, esse comando foi executado, o i, ele ganhou mais um valor, e aí o i aqui, ó, que era 2, passou a ser 3. 3 não é menor que o tamanho da lista. 3 é igual ao tamanho da lista. Então, essa condição foi falsa, não foi verdadeira. Por isso, ele não caiu aqui dentro. É algo muito parecido com o que o if faz, né? E com isso, ó, o Java parou no momento certo. Bom, deixa eu pensar aqui, ó, para a gente simular alguns erros. Vamos lá, ó. Eu vou tentar acessar uma posição a mais, beleza? Ó, eu vou trocar esse menor, eu vou colocar um igual aqui, ou seja, por exemplo, olha, o Java, aqui eu estou forçando um erro, tá, pessoal? Tô falando assim, Java, olha,
volte aí, faça novamente o acesso à lista, comece da posição 0, mas é o seguinte, aqui nessa cláusula, onde eu digo até onde você vai, faz o seguinte, cara, faz o acesso nas posições até que o i, que representa a posição a ser acessada, ou o i for menor que o tamanho da lista, que seria o correto, ou até quando ele for igual também. Quando o i for igual ao tamanho da lista, tenta acessar a posição também. Vocês vão ver que é a posição que não existe, que não está preenchida. Vamos executar para ver o erro que a gente vai tomar. Vamos lá. Então aqui, ó, deixa eu jogar aqui na aba console. Então aqui ele criou a lista, populou os elementos, aqui ele printou na tela, né, a quantidade de elementos da lista. Vou printar aqui, vou apagar aqui. Vamos começar a percorrer aqui, ó. Ele começou a acessar da posição 0, né? Acessou, fez o que tinha que fazer, printou lá embaixo. Agora, a executar essa linha, né? Esse comando vai ser executado e o i, que agora está valendo 0, ele vai ter 1 somado ao seu valor. Então, ao executar aqui, ó, o i passou a valer 1. Ele foi, com isso, jogou a posição para cá, acessou o próximo. Foi de novo, né? Agora o i está valendo 2, que é a última posição da lista, né? Lembrando que a lista vai da posição 0, 1 e 2. Então, essa posição 2 atual já é a próxima. Ele teria que parar aqui, mas a gente forçou aqui um erro, né? Para o i não parar aqui, ou seja, olha, vai executando Java até que o i for menor que o tamanho da lista ou até igual. Nesse caso, o i é igual, ó. O i, ele está valendo 3. E o tamanho da lista também é 3. E vamos só para recapitular aqui, ó, olha o que... vamos enxergar primeiro o que está presente dentro da lista para vocês entenderem o que tem nessa posição 3 aqui, ó. Vamos lá. Essa posição 3 não tem ninguém, tá vendo? Ó, não está preenchida a posição 3. A gente vai tomar um baita erro aqui, ó. Vamos lá, vamos executar. Olha, já mudou aqui o fonte, né? Caiu em umas classes de erro, etc, né? Se a gente vem aqui no console, ó, aquela exceção que eu falei, ó, index of a bound exception. Então ele fala assim, olha, você me pediu para acessar uma posição que não tem ninguém preenchido, né? Então vou jogar um erro aí para você, tá? Então aqui nunca pode ser menor ou igual, tá? Sempre menor. Por aquela questão, né, que a posição começa da posição 0, então não casa, né, com o tamanho da lista, tudo mais. Só para vocês, bom, terem algumas mais variações aí, vamos pensar, deixa eu ver, ó, vamos simular um caso, a gente meio que fecha, né, esse primeiro contato com essa iteração, vamos simular um caso onde eu não quero, por algum motivo, eu não quero acessar a primeira posição. Então vamos lá, vamos até jogar eu ia jogar mais elementos na lista, mas acho que nem vai ser necessário, 3 elementos já está bom. Então vamos lá. Lembrando que nesse primeiro local, eu digo para o Java qual que é a primeira posição que eu quero acessar. No caso aqui, a gente estava instruindo a posição 0, ou seja, acesse a primeira posição na linha. Mas vamos supor que por algum motivo você não quer acessar a posição 0, que seria a primeira posição. Você quer acessar a partir do segundo elemento, que está na posição 1, né? 0, aliás, posição 0, posição 1. Então, se eu quero acessar o segundo elemento, eu tenho que instruir a posição 1. Vamos ver aqui, ó. Vocês vão perceber que o Java, ele vai pular essa linha, né? Porque aqui eu estou falando, Java começa acessando da posição 1. Lembrando que aqui é a posição 0, a posição 1 é essa daqui, ó, o segundo elemento. Então, vamos executar aí. Beleza, instanciou a lista, adicionou os elementos, printou aqui, né, a quantidade de elementos da lista. Vamos limpar isso aqui. Agora vamos lá, ó. O i agora, ó, ele não está mais valendo 0, né? Ele está valendo 1. Aqui, ó. O i está valendo 1. Então, ele vai pular esse primeiro elemento que está presente na posição 0. Vamos lá, tá vendo? Ó? Maria da Silva, né? Então, dessa maneira, a gente pode fazer esse controle. Inclusive, algo que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, mas assim, como a gente controla as posições que iniciam, que finalizam, etc., a gente, por exemplo, se quiser, pode começar a ler a lista de baixo para cima. Né? Não vou fazer isso agora, porque é algo que raramente a gente usa, né, no cenário real, né? Então, vamos focar aí o tempo em coisas mais utilizadas. Tal. Só um ponto que eu me lembrei, que é muito importante, né? Que é uma maneira facilitada da gente percorrer cada elemento da lista, tá? Essa maneira aqui mais trabalhosa, e assim, né, ela é mais trabalhosa principalmente no primeiro contato, né? Depois que você fez isso aqui 40 vezes, e você vai fazer muito mais que isso, né? Esse mecanismo, essa estrutura fica automática para você, mas sem dúvidas no primeiro contato é muito confuso essa parte. Mas, assim, eu vou mostrar agora um segundo mecanismo que é muito mais simplificado,
que teria o mesmo comportamento, ou seja, ele iria percorrer do primeiro ao último elemento da lista, tá? Então, assim, eu vou comentar esse for aqui, né? Então, vamos aqui para fechar o vídeo. A gente vai fazer um for que também tem esse mesmo comportamento de percorrer do primeiro ao último elemento da lista. Qual que é a diferença? Olha, dessa maneira que a gente fez, onde a gente controla qual vai ser o primeiro elemento, até onde vai, isso aqui fica um pouco mais dinâmico. Não estou falando que é melhor. Eu estou falando que é o seguinte, dá a oportunidade para a gente, caso a gente não queira percorrer todos os elementos, a gente controla. Por exemplo, se por algum motivo eu não quero percorrer o primeiro elemento, eu sou obrigado a usar esse mecanismo para controlar o índice, ou seja, a posição que vai ser acessada, e descartar certas posições, caso, por algum motivo, eu tenha necessidade de desconsiderar, sei lá, os primeiros elementos da lista, eu quero começar a percorrer a partir do segundo, por aí vai. Então, se eu não quero percorrer todos os elementos da lista, e já adianto que raramente isso acontece, tá? Normalmente, em quase 90% dos casos, a nossa ideia é, sim, percorrer todos os elementos da lista, tá? Mas num cenário mais crítico, onde você, por algum motivo, não quiser percorrer todos os elementos da lista, você quer pular o primeiro e por aí vai, se você quer controlar quais vão ser percorridos, você vai ter que usar esse mecanismo, onde você diz para o Java onde começa até onde ele vai. Agora, para 90% dos casos, quando o que você quer percorrer todos os elementos da lista, do primeiro ao último, você pode usar essa nova maneira aqui de usar o for, que é muito mais simplificada, que é o seguinte: eu não vou mais controlar esses índices aqui, ou seja, as posições que ele vai acessar. Eu vou deixar para o Java controlar isso internamente, ele que se vire. E aí, ele não te dá opção, tá? Dessa maneira, ele vai percorrer do primeiro ao último. Ah, mas eu gostaria de fazer desse jeito, mas sem percorrer do primeiro ao último. Não dá, tá? Então, essa maneira aqui, mais simplificada, que a gente vai fazer, serve para mais de 90% dos casos, mas tem essa limitação. Ele vai percorrer do primeiro ao último, não tem negociação, tá? Então, como seria essa maneira? É o seguinte. Primeira coisa aqui é o seguinte, ó. A gente vai declarar dentro desse for uma variável que vai representar o elemento que vai ser recuperado da lista. Por exemplo, se a gente olhar aqui a declaração dessa lista, né, a linha aqui que a gente instanciou ela, etc., ó, essa lista, qual é o tipo dessa lista? É o tipo string. Novamente, né, esse tipo aqui poderia validar. Validar não, variar. No nosso caso, a gente quis uma lista de nomes, né? Então, nomes é do tipo texto, string, então a gente usou string. Poderíamos ter usado aqui outros tipos de variáveis, numéricas e por aí vai. No nosso caso, a gente está trabalhando com exemplos de nome de pessoa, ou seja, tipo de dado do tipo string. Então, vamos lá. Primeira coisa que você declara aqui é o seguinte. Eu vou criar uma variável que vai receber cada elemento recuperado da lista. E essa variável que eu vou criar tem que bater com o tipo da lista. Por exemplo, olha, o tipo da lista é do tipo string, ou seja, todos os elementos presentes na lista são do tipo string. Se eu tentar criar aqui um elemento que seja de outro tipo, por exemplo, integer, que é um outro tipo de variável, então aqui, ó, se eu criar um elemento aqui, por exemplo, ó, eu vou até fazer um cenário aqui que é bem coerente, tá? Eu vou, lembrando, né, aqui a minha finalidade é criar uma variável que vai receber cada elemento presente na lista. Então, eu vou chamar essa variável de nome, nome iterado, ou seja, o nome percorrido naquele momento da minha lista, tá? Eu fiz isso aqui errado de propósito, tá? Não é que eu escrevi errado, eu coloquei um tipo que não está batendo com a lista, mas vamos lá, vamos terminar aqui só para vocês verem. Então, assim, ó, para fazer esse for mais simplificado, primeiro, eu crio uma variável que vai receber cada elemento iterado pela lista, ou seja, cada elemento acessado, percorrido pela lista. Quando vocês ouvirem falar o termo iterado, o elemento percorrido da lista, o elemento acessado em uma lista, né? Então, vamos lá. Aqui eu criei a variável que representa o elemento que vai ser acessado da lista. Lembrando que eu coloquei aqui um tipo de dado diferente de propósito, só para vocês verem que isso não funciona. E na sequência, eu referencio a minha lista em si, ou seja, o Java nesse for, ele não vai adivinhar qual lista eu quero percorrer. Não vai adivinhar. Até porque eu poderia ter mais de uma lista aqui. Aqui eu só tenho uma lista, mas eu poderia ter duas, três. E aí, o Java vai adivinhar qual lista eu quero percorrer? Não, eu preciso dizer para ele. Então, aqui eu coloco, aqui é 2 pontos, tá? Não é ponto e vírgula. Aqui é 2 pontos. E na sequência, eu coloco a lista que de fato eu quero percorrer. E aí, ó, ele tá me acusando com uma coisa errada aqui, né? Ó, aqui ele tá falando, olha,
o tipo, olha, eu não posso converter um tipo string para integer, ou seja, olha, ele está falando o seguinte, olha, a lista é do tipo string. Essa variável que você criou deveria ser uma variável que fosse receber cada elemento dessa lista. Porém, a lista é do tipo string e essa variável que você criou para receber esses elementos é um tipo diferente de string. Aí não vai rolar. Então, se eu vier aqui, ó, e corrigir, ó, agora ele vai parar de reclamar. Então aqui, ó, perceba o quão mais simplificado é, né? Eu não preciso fazer esse mecanismo passando essas três informações, da onde eu começo até onde eu vou, a cada iteração, ou seja, a cada elemento percorrido. Aqui eu preciso atualizar o índice para jogar ele para a próxima posição, né? Esse novo mecanismo muito mais simplificado, né? Então, eu falei, né? Tem prós e contras, muito mais prós do que contras, né? Então, assim, esse mecanismo, diferente desse, esse daqui é o seguinte, não tem negociação. O Java vai percorrer do primeiro ao último, simples assim. Mas isso atende a 90% dos casos aí. E agora, mesmo esquema aqui, ó, eu posso jogar o system.out.print aqui dentro, mas é o seguinte, ó. Aí você fala, pô, mas e aí, esse i agora, né? Ó, porque não temos mais o i, né? O i você criou essa variável i nesse outro mecanismo. Aqui você não criou i nenhum, mas aqui já está muito mais fácil. Aqui, ó, novamente, eu criei uma variável que vai receber o elemento iterado, ou seja, acessado, percorrido, a cada interação, a cada acesso que ele fazer nas posições. Então, o meu elemento da lista que está sendo acessado no momento é mais fácil ainda eu recuperar. É esse próprio carinha aqui. Então, se eu colocar ele direto aqui, ó, esse já é o elemento, tá? Vamos testar aí para ver. Executar aqui o modo debug. Vamos lá, instanciei a minha lista, adicionei os elementos, printei aqui, né, a quantidade de elementos na lista, etc. Agora vamos lá. Então ele está falando assim, olha, acesse essa lista, percorra do primeiro ao último elemento, cada elemento percorrido, ou seja, iterado, jogue para essa variável. Então vamos lá, vamos executar a primeira vez. Essa variável, ela recebe o primeiro elemento da lista, que nem eu falei, não tem negociação. Nesse mecanismo, o Java percorre do primeiro ao último. Ó. Então essa variável recebeu o primeiro elemento da lista. Aí ó, ele vai printar lá embaixo, voltou, né? Fez um loop, uma iteração. Agora, ó, se eu executar de novo, essa variável recebeu o próximo elemento da lista, tá vendo? Ó, próximo. E por aí vai, ó, printa lá embaixo, executa e recebe o próximo. Então, assim, ó, debaixo dos panos, o Java está fazendo acontecer essa complexidade, que nessa versão aqui a gente teve que fazer na mão, né? Agora, nesse outro mecanismo, o Java, debaixo dos panos, controla esse índice, né? Esse índice que representa as posições que ele vai acessar, né? Então, esse aqui é um mecanismo muito mais simplificado. Então, assim, em resumo, né? Se você não precisa saber qual posição você está acessando no momento, se o que você quer acessar do primeiro ao último, é de muito mais valia, né? Poupa aí o seu tempo, né? Usar esse mecanismo aqui. Bom, então com isso a gente fecha o vídeo, né? A gente viu aí uma visão inicial, né? Uma lista, como que a gente cria, ou seja, instancia a lista, né? Dá vida a ela, né? Uma lista aí que é criada na memória e está preparada a partir disso para receber elementos. Aqui a gente viu o comando add, onde a gente adiciona elementos da lista, né? Tem uma particularidade, né? Quando a gente vai criar a nossa lista, a gente tem que pensar que tipo de elemento que eu quero armazenar na lista. É um nome, é um telefone, é uma data de nascimento, o que que é? No nosso caso, era um nome. Pergunta número 2. Beleza, é um nome. Que tipo de dado que é o nome? Que tipo de variável ele seria? Ele seria, o nome é o quê? É um date, né? Que é data. É um valor numérico? É um texto? No caso, o nome é um texto. Por isso, a gente decidiu criar a nossa lista do tipo string, porque a finalidade é adicionar elementos que são do tipo string, né? Se fosse adicionar elementos do tipo numérico, eu teria que mudar aqui para algum tipo de dado numérico, por aí vai. Então aqui a gente criou a lista, né? Instanciou, populou a lista. Aqui a gente aprendeu a mostrar o tamanho da lista, né? O size, ou seja, quantos elementos estão preenchidos na minha lista. A gente aprendeu a percorrer, ou seja, iterar por essa lista, né? Percorrer todos os elementos dessa maneira mais trabalhosa, né? Onde a gente controla qual posição, né, ele começa, até onde ele vai, né? E a cada iteração, cada elemento percorrido, a gente é obrigado aqui a atualizar o valor de i do índice para forçar o Java a ir para a próxima posição, né? E a gente viu aqui essa versão simplificada, né? Que, embora pode parecer um pouco mais limitada, porque aqui a gente não tem um controle a partir de quando ele começa, né? Ele vai fazer do primeiro ao último, não tem negociação. Mas isso atende a 90% dos casos que a gente precisa, né?
raramente, eu nem saberia aqui de cabeça, de bate-pronto, pensar no exemplo que eu pudesse dar, que é assim, a gente vai percorrer a lista, mas a gente não quer percorrer o primeiro elemento, não. Eu nem conseguiria pensar no exemplo, não sei nem se eu usei isso algum dia, né? Então, 90% dos casos aí, pelo menos, o nosso desejo é percorrer do primeiro ao último elemento. Então, a gente acaba fazendo essa sintaxe, né? Que é muito mais fácil aí pra gente. Então é isso, até o próximo vídeo.